Olá a todos que estão aí se preparando para o concurso do INSS. O meu nome é Afrânio Barros e hoje iniciaremos um módulo de Direito Previdenciário. Então, nessas primeiras aulas, no módulo 1, nós vamos ver as noções introdutórias de Direito Previdenciário e fazer alguns exercícios ao final. Então, hoje nós vamos pegar a parte de conceito de Seguridade Social e ver a parte constitucional. Na próxima aula, a gente vê a parte de assistência social, a parte previdenciária. E por fim a gente resolve algumas questões sobre o assunto. Então vamos lá começar no quadro analisando o primeiro conceito do que é Seguridade Social. Então veja, o artigo 194 da Constituição Federal determina que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência. Então, quando mencionamos Seguridade Social, sempre vai englobar assistência social, saúde e previdência. Mas veja, para tornar mais simples para o aluno, o que seria a Seguridade Social? A Seguridade Social, lembra a palavra seguro. Por que alguém faz um seguro de casa, um seguro do seu carro? Por uma razão muito simples, para se proteger de um infortúnio, de um acontecimento que possa causar um prejuízo a você. A Seguridade Social não foge dessa ideia, ele vai dar uma proteção ao cidadão diante de alguns infortúnios que a vida pode trazer. Uma doença, tá certo? Uma idade avançada, uma invalidez. Tudo isso você vai encontrar amparo dentro da Seguridade Social. Mas note, durante todo o curso, falou em Seguridade Social é mais amplo do que a própria Previdência Social. O objetivo do curso aqui é estudar a parte previdenciária, mas é importante, até mesmo para a prova do INSS, que você tenha um conhecimento, pelo menos geral, do que é a saúde e do que é a assistência. Lembra ainda que a Seguridade Social, apesar desse nome, ela não cuida de todas as políticas sociais do Estado. Olha, conforme acabamos de ver aí, a Seguridade Social ela tem tão somente a parte da saúde, da previdência e da assistência. Existem outras políticas sociais como moradia, educação, segurança, lazer. Então, essas outras políticas sociais também são direitos sociais, assim como a Seguridade Social, mas não se mistura. Vamos voltar ainda aqui para o conceito. Então, ele bota, compreende um conjunto integrado. Ora, quando ele menciona um conjunto integrado, quer dizer que eles trabalham juntos, eles não vão trabalhar de forma separada. De ações de iniciativa dos poderes públicos da sociedade, e sempre destinado, repito, a assegurar o direito à saúde, à previdência e à assistência. Nunca esqueçam desse conceito. É algo básico para você começar a estudar direito previdenciário. É saber esse conceito literalmente previsto na Constituição. Então vamos avançar aqui no quadro. Acabamos de falar aqui que a Seguridade tem um quadro demonstrando isso para vocês. E o que eu tinha acabado de dizer, não se pode dizer, no entanto, que a Seguridade Social engloba todas as políticas sociais brasileiras. A Seguridade Social é uma dessas políticas, mas existem outros direitos não englobados na Seguridade, tais como moradia, educação, etc. Então, por favor, o aluno não pode se confundir nesse caso. E o financiamento? É óbvio que um sistema de seguridade social custa muito dinheiro. Imagine manter um sistema de saúde pública para toda a população brasileira, ou o sistema previdenciário, tá certo? Ou o sistema de assistência social, que nós iremos ver os detalhes daqui a pouco. Numa situação como essa, ele precisa de um financiamento grande. Então, a Constituição ela coloca dois tipos de financiamentos básicos para a Seguridade Social, que seria o financiamento direto e o financiamento indireto. Os dois são custeados por toda a população. Quando falamos em financiamento direto, é aquele que a população paga diretamente para a Seguridade Social, através de um tributo conhecido como contribuição social. Então, tudo que a população paga, o que a sociedade paga como contribuição social, ele vai diretamente para os cofres da Seguridade. Tá? É chamado, inclusive, de tributo vinculado. Eu vou voltar a mencionar isso daqui a pouco.
Porém, isso que é arrecadado diretamente pela Seguridade não é o suficiente para fazer frente às despesas. Então, os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Município têm que passar depósitos regulares para a Seguridade Social do seu orçamento, que é constituído através dos impostos arrecadados, imposto de renda, ICMS, ISS, IPTU, IPVA, né? Esse dinheiro não deveria ser destinado para a Seguridade, ele é destinado para investimento, pagamento de salário, de vencimento de servidores, né? Mas diante da insuficiência da arrecadação direta, se faz necessário essa arrecadação indireta, que também, repito, é pago pela gente, porque nós é que pagamos impostos, ok? Então vamos voltar aqui para o quadro. Então veja o texto legal. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Então, a Constituição já deixa claro esse ponto. De forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Até aí, a Constituição está se referindo ao financiamento indireto. Tá? Porque são os repasses orçamentários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E pelas contribuições sociais estabelecidas na forma prevista na Constituição. E que iremos estudar essas contribuições no módulo do curso destinado ao financiamento da Seguridade Social. Mas que está aqui estabelecida. Veja esse gráfico para facilitar. Então aqui nós teríamos o orçamento da Seguridade Social, na bola azul, que é preenchido por repasses da União, no vermelho, dos estados de verde, do município de roxo, do Distrito Federal de azul. Veja que todos eles estão mencionando financiamento indireto. Ao passo que nós temos as contribuições sociais, pagas diretamente também para esse orçamento da Seguridade Social, que é o financiamento direto. O ideal era que a Seguridade Social convivesse tão somente com esse financiamento direto. Entretanto, sabemos que isso é uma utopia, né? Porque, como eu disse anteriormente, o gasto ele é muito grande. Às vezes, em provas de INSS, cai. Qual desses abaixo não é uma contribuição social? Existem várias contribuições sociais. Aquela que o trabalhador paga, por exemplo, todo mês descontado do seu contra-cheque, é uma contribuição social para a Previdência Social. Quando se paga o seguro obrigatório do veículo, 50% desse valor é uma contribuição social para a saúde pública. Tá? Loteria é uma contribuição social. Tá? Venda de mercadorias apreendidas pela Receita Federal, 40% vai para a Seguridade. Então, tudo isso é contribuição social. Então, o aluno pode ficar preocupado, assim, mas são várias para decorar, como é que eu vou resolver uma questão dessa? Qual dessas não é abaixo uma contribuição social? Ora, numa situação como essa, a alternativa correta era os repasses da União, porque o repasse da União para a Seguridade não é contribuição social, é tão somente o financiamento indireto, e contribuição social é sempre financiamento direto, ok? Vamos voltar aqui para o quadro. Então, as contribuições sociais são espécies de tributos vinculados, cobrados pelo Estado da população para o custeio da Seguridade. Aqueles previstos expressamente na Constituição serão criados por meio de lei ordinária e os demais por meio de lei complementar. Mas vamos ainda analisar esse primeiro ponto. Por que eu estou mencionando que as contribuições sociais são exemplos de tributos vinculados? Então vamos logo para o conceito de tributo. Tributo é um valor cobrado pelo Estado da população para fazer frente às suas despesas. É óbvio que, como tributo, o pagamento é obrigatório. Do contrário, ninguém pagaria. O tributo pode se destacar imposto, taxa e contribuições sociais, entre outras, mas isso é assunto do direito tributário. Então, desses três, o imposto é um exemplo de um tributo não vinculado. Por que não vinculado? Porque a pessoa paga o imposto, mas o Estado não tem que aplicar aquele dinheiro especificamente em um determinado fim. Tá? Você está pagando para que o Estado decida em que vai gastar esse imposto, mas não necessariamente é por um fim vinculado.
Já a contribuição social é o contrário, é o exemplo de um tributo vinculado, porque ao pagar a contribuição social e o Estado ao receber essa contribuição, ele vai ter que aplicar aquele dinheiro justamente dentro da própria Seguridade. Algumas contribuições vão diretamente para a Previdência Social, como acontece com o desconto em cima da remuneração do trabalhador, e outras contribuições serão destinadas à saúde pública e assistência. Por isso que está mencionado ali que é um tributo vinculado, tá? Ou uma exação vinculada, conforme também já caiu em prova. Mas voltando ainda para o quadro. No segundo ponto desse quadro, desse slide, nós mostramos ali que as contribuições sociais, né, previstas expressamente na Constituição serão criadas por meio de lei complementar. E as demais por meio de lei, aquelas previstas expressamente serão criadas por meio de lei ordinária e as demais por meio de lei complementar. Veja aqui o quadro. Então eu teria aqui contribuição social, previstas expressamente na Constituição, lei ordinária para facilitar, e competência residual da União, lei complementar. Como assim? Olha, a Constituição Federal, ela não cria necessariamente nenhuma contribuição social. Ela prevê a criação dessas contribuições, entretanto, tem que ser feita por meio de lei. Ela prevê expressamente algumas contribuições, é verdade. Repito, sem criar, apenas prevendo. Essas que a Constituição prevê expressamente, como o desconto do trabalhador, do salário em cima da remuneração do trabalhador, em cima da folha de salário para a empresa, lucro, faturamento de importador de bens e serviços, essas contribuições elas serão criadas tão somente por meio de lei ordinária. Tá? Entretanto, depois de prever algumas contribuições sociais, a Constituição menciona que, além dessas, a União pode criar outras que julgar necessárias. Então, seria uma competência residual. Além das previstas expressamente, a Constituição pode criar a União pode criar novas contribuições sociais. Essas novas contribuições sociais que não estão previstas expressamente na Constituição Federal só poderão ser criadas por meio de lei complementar. Então, também costuma cair muito em prova que envolve direito previdenciário esse tipo de situação. Então, o aluno tem que entender. Vamos repetir, voltando aqui para o quadro. Se for previsto expressamente na Constituição a contribuição social, vai ser criado por meio de lei ordinária. Então está aqui, ó, o verde e o roxo estabelecendo aí a relação entre elas. Ao passo que, no caso de uma competência residual, a União querendo criar outras, além daquelas expressas previstas diretamente na Constituição, teríamos aí uma lei complementar. Então, vamos analisar agora a questão do orçamento diferenciado. Veja o que diz o quadro. A receita dos estados, Distrito Federal e dos municípios destinados à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos e não integram o orçamento da União. Voltando para aquele slide anterior, veja, o estado, o município, o Distrito Federal, quando vai repassar o orçamento ou a sua contribuição para o orçamento da Seguridade, ele não vai repassar para a União repassar para a Seguridade. O dinheiro é destinado diretamente ao orçamento da Seguridade Social. Por quê? Por uma razão óbvia. Uma vez que o repasse dos estados, Distrito Federal e município recaísse no orçamento da União, ele se perderia, porque o orçamento da União ele é muito grande, né? E daria mais espaço para fraudes, para corrupção. Você tem que repassar diretamente para o orçamento da Seguridade. Isso é o chamado princípio do orçamento diferenciado. Ok? Ademais, a União, muito embora administre o orçamento da Seguridade, tem o orçamento dela própria, até mesmo que é do seu orçamento que ela faz seu repasse para a Seguridade. Mas não deve se misturar. É isso que o candidato tem que notar. Então, toda vez que surgir o termo orçamento diferenciado, o candidato já sabe, porque o orçamento da Seguridade se difere do orçamento da União e os repasses de Estado, Distrito Federal e município devem ser diretamente para o orçamento da Seguridade. Além disso, esses entes federados, ao fazer o repasse, eles têm que ter a previsão orçamentária. Então, tanto a União, o Estado, Distrito Federal e município, quando vai organizar o seu orçamento, já deve deixar reservado uma parcela dele para fazer esse repasse. Como qualquer gasto seja feito na administração pública, tem que ter previsão orçamentária. Então vamos voltar aqui para o quadro.
A pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios e incentivos fiscais ou creditórios. Olha, um dos problemas da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, sem dúvida, é a sonegação. Os contribuintes não pagam aquilo que tem que pagar a título de tributos. E entre esses tributos, um dos mais sonegados são justamente as contribuições sociais. Então, qual a forma que o Estado criou para combater essa sonegação é cercar as empresas, que são as grandes sonegadoras, diga-se de passagem, de todos os meios para impedir que ela se movimente, que ela atue no mercado enquanto estiver devendo a Seguridade. Então surge a figura da certidão negativa de débito, que é um documento que comprova o pagamento do débito de uma empresa com a Seguridade. Ou a certidão negativa, a certidão positiva com efeito negativo, que a gente vai ver mais na frente. Então esse documento específico que atesta a idoneidade da empresa com o adimplemento de todos os seus débitos com a Seguridade Social é exigido, por exemplo, em toda vez que a empresa for participar de uma licitação. Então, a empresa quer participar de uma licitação, ela tem que apresentar essa certidão negativa de débito. Se a empresa vai receber um financiamento do BNDES, por exemplo, que é outro órgão do governo que financia as atividades econômicas no país, ela tem que apresentar a sua certidão negativa de débito. Então, repito, é uma forma que o governo criou para tentar combater a sonegação no país. A Constituição está bem clara a respeito disso. Olha, vamos voltar aqui para o quadro. A pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, perfeito, não pode participar da licitação, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Então aqui não tem muito o que se debater a respeito desse ponto, a lei é cristalina. Seguindo, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Outro princípio bastante salutar presente na Constituição Federal. O legislador não pode criar um benefício para ser arcado pela Seguridade, seja no ramo da saúde, da previdência ou da assistência, sem que quem tenha criado esse benefício indique de onde a Seguridade vai tirar o custeio, ou seja, a fonte para pagar aquele benefício. Ora, se não fosse assim, nós iríamos aumentar tremendamente o rombo financeiro que hoje existe já na Seguridade. Então, se esse prejuízo já é grande, imagine se o legislador pudesse ficar criando vários outros benefícios e não precisasse indicar no orçamento de onde a Seguridade pagaria, principalmente no âmbito da assistência social, em especial em época de eleição. Ok? Então, para criar um benefício, ou aumentar um benefício atual, ou estender para outras pessoas, que o legislador ele tem que indicar de onde é que a Seguridade vai tirar esse dinheiro, no ramo da saúde, da previdência ou da assistência. Então vamos continuar voltando aqui para o quadro. Agora, nós vamos começar, na aula de hoje, a falar da saúde pública, ok? Que é o primeiro ponto, o primeiro direito que deve ser garantido pela Seguridade Social. Veja o que a própria Constituição menciona. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário das ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, desse texto constitucional, o que é que podemos destacar? Primeiro, que a atividade da saúde pública deve visar principalmente a questão da prevenção. Por uma razão muito simples. Prevenir sai mais barato do que remediar. Então, é muito mais interessante para os cofres públicos que a população não fique doente. Por isso, nós vemos o Ministério da Saúde investindo em campanhas contra câncer, AIDS, contra acidente de trabalho, contra a dengue. A dengue parece ser uma doença simples, mas o trabalhador ao ficar doente
vai procurar o sistema de saúde pública e vai ficar sem trabalhar, o que causa também um prejuízo para a Previdência Social. Então, o Ministério da Saúde ele tem um interesse primordial em evitar que a população fique doente, né? A própria luta do Ministério da Saúde contra o cigarro é outro exemplo disso. Não tem nada que cause mais prejuízo a um sistema de saúde de um país do que a indústria do cigarro. Ok? Então, quando ele fala em prevenção, é nesse sentido. E reduzir o risco da população ficar doente. Ademais, podemos ainda destacar desse conceito a questão do acesso universal. A Constituição Federal determina, então, após 1988, que a saúde pública deve ser estendida para todas as pessoas, independente de sua condição de saúde e sua condição financeira, desculpe. Então, tanto aquelas pessoas mais ricas quanto as mais pobres têm o direito de ser atendidas em hospitais públicos, independente de se fazer qualquer contribuição para a Seguridade Social ou de pagar seus tributos. Então, é aberto para todas as pessoas. Tá? Não se pode fazer distinção, diferente do que acontece em alguns estados estrangeiros que só fornecem a saúde pública para os contribuintes. E que o Brasil era assim também antes de 1988. Tanto que quem geria essa parte da saúde pública era chamado INAMPS, né? E que exigia que a pessoa que usasse o sistema de saúde contribuísse. Após 1988, conforme vimos ali no artigo da CLT, da Constituição Federal, o acesso passa a ser universal. Então a saúde pública é para todos, ricos ou pobres. Vamos voltar aqui para o quadro. Então, visto essa definição inicial de saúde pública, vamos analisar algumas de suas características. Então, conforme falamos, acesso universal e igualitário. Provimento de ações e serviços mediante uma rede regionalizada e hierarquizada, integradas em um sistema único. Então, mesmo que os entes públicos, como Distrito Federal, município e União, eles prestem serviço de saúde de forma independente, eles estão integrados, motivo pelo qual surge o que todo mundo conhece como SUS, tá? Então, é importante sempre mencionar isso aí. Descentralização com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, quer dizer que o tratamento deve ser custeado em sua integralidade. O SUS ele não pode escolher que doença tratar, ele tem que tratar de todas as doenças que forem acometido o cidadão. Participação da comunidade na gestão e fiscalização e acompanhamento das ações e serviços de saúde. Então existe o Conselho Nacional da Saúde, formado por representantes do governo e da comunidade, que irão administrar em conjunto as prestações e as políticas de saúde pública. Então não é algo exclusivo do governo. O governo vai dividir essa administração com a comunidade. Por isso que ele menciona ali no quadro, conforme veremos, participação da comunidade na gestão, fiscalização e acompanhamento das ações e serviços de saúde. Ademais, a saúde ela não é exclusiva do Estado. A Constituição garante a sua exploração pela atividade privada. Tá? Então, nesse caso, lógico que na maioria dos casos visa o lucro, mas não é proibido pela nossa legislação. O Estado vai prestar a parte dele e o particular que também queira explorar poderá sem problema. Vamos voltar aqui para o quadro. Então, participação da iniciativa privada na assistência à saúde em obediência ao preceito constitucional. Então, sendo de acesso universal, a saúde pública deve ser prestada a todos que a procurem sem indagar a respeito da condição social ou financeira de qualquer pessoa. Todos têm direito à saúde pública. Então, terminamos por aqui essa aula 1 do módulo 1 a respeito da saúde pública. No próximo aula, nós veremos a parte da assistência social e da previdência, ainda dentro das noções introdutórias de previdência social. Até a próxima e bons estudos.